claro, a gente não vai deixar a PNL de fora, né? Porque, na verdade, tudo que a gente faz começa com aquilo que a gente conhece. Se você não está dando um bom resultado hoje, é porque te falta conhecimento. E é por isso que eu vou conversar com o Norberto Alves, um dos maiores palestrantes que o Brasil tem. Ele que é do Instituto Rompendo Limite, um dos maiores nomes em PNL aqui no Brasil e no mundo. Entre tantos problemas, né? Porque é claro que a gente não está aqui apenas para chorar pitangas, né? Ah, porque tem isso, porque tem aquilo. Nós estamos nessa feira hoje, a Expo ESP existe exatamente isso, para trazer soluções, alternativas. Porque negócio nenhum é um negócio sem problema. Todo negócio vai ter dificuldade. E as alternativas estão aqui também no nosso podcast, né? Eu acho que treinamento humano, né? Treinar, porque uma coisa que eu particularmente venho defendendo há mais de 10 anos, na verdade há mais de 10 anos não, há 7 anos, desde 2014 eu escrevo na área de telecom, é que as máquinas, né, a telecom, a automação, a inteligência artificial, ela não vai roubar o espaço do profissional, da mão de obra humana. Possa ser que a mão de obra humana não se prepare e perca espaço para a inteligência artificial. Agora, roubar, não. A gente tem que acompanhar isso. Muito interessante. Tá? Eu sempre escrevo sobre isso. Eu acho que tudo que a gente vive hoje favorece a formação humana. E aí eu quero trazer, Norberto, para essa questão. Por quê? Porque a gente vê o consumo de treinamento muito grande na área de telecom. Os profissionais de telecom, eles estão antenados em como atender melhor, em como gerenciar os clientes. Então, são profissionais que merecem o nosso respeito. Os donos de provedores merecem o nosso respeito. Podia soltar aquele som de palminha aí, viu, Jean? Eu acho que cabia agora o som de palminha. Porque eles estão buscando alternativas. Não estão reclamando somente, né? A gente reclama porque tem que reclamar, né? Alguém tem que ajudar a gente, tem que pedir socorro. Mas estão buscando alternativas, né, Norberto? Sim, com certeza. Eu falei aqui no Promagno alguns anos atrás que nós estamos na época da psique humana, ou seja, o ser humano está buscando, o ser humano em si, né? Melhorar, então, né? De fato, e é uma necessidade. Então, assim, eu quero começar agradecendo aqui no meio de tantas pessoas ilustres, né, de tanto conhecimento, Tiago Quintanilha, pessoas ilustres, né, de tanto conhecimento, Tiago Quintanilha, Dr. Celso. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Start, né, Expo ESP, Davi, Francisco e Cleo, né, com toda essa estrutura aí, grandiosa, né, isso é maravilhoso. E o mundo mudou. E a forma de vender também mudou. Ou seja, o ser humano mudou. E a forma dele comprar também mudou. Então é necessário mudar a forma de fazer marketing. É necessário entender uma forma diferente de liderar. É necessário entender uma forma diferente de vender, de abordar, de entregar conhecimento, de buscar as informações do consumidor. Dentro dos provedores de internet, eu fico muito feliz por entender essa busca e perceber essa busca. Eu estou aí desde o final de 2018, né, buscando também, aprimorando e entendendo provedores de internet dentro das suas necessidades. E eu entendi alguns fatores, né, que são necessários e importantes aprimorar. O primeiro fator é o marketing, né? Não existe negócio. Não existe, né? A publicidade é muito ponto, importante. Né? E essa questão de marketing, alguns provedores já entenderam, outros ainda não. O modelo mais moderno de fazer marketing, ou seja, entender a mente e o cérebro do consumidor. Todas as decisões que o ser humano toma, ela é influenciada pelo inconsciente, ou seja, pelas emoções. A decisão, ela parte da mente. E o marketing, tanto quando eu falo de marketing, eu estou falando de uma forma geral, porque marketing não é uma ferramenta só. Marketing é uma caixa de ferramenta. Hoje é mais comum, é claro, e o marketing digital está muito em alta, mas também é necessário, dependendo do tipo de cliente que o provedor tem, dependendo do bairro, dependendo de quem ele quer acessar, de quem é o seu potencial cliente, as linguagens são diferentes. Mas é necessário atrair pessoas, e quem vai atrair é o marketing. Mas nada adianta o marketing atrair pessoas se não tiver uma boa equipe de vendas preparada, ou seja, convencer, converter. Nesse ponto também nada adianta atrair, convencer, converter se a entrega não for tão boa. Lá no provedor isso acarreta lá na desistência de planos, né, na insatisfação do cliente. Então é um conjunto de coisas. Então esses fatores, a atração, o envolvimento, que é a venda, a conversão, a consultoria, a venda consultiva. Hoje o consumidor ele precisa de informações.
Você vê que você está falando, né? Vocês todos estão falando aqui de várias alternativas. Sim. Né? Então, assim, toda vez que existe um problema, para ele existem várias soluções. Sim. É pensar fora da caixa, né? Sim. Eu, por exemplo, quero trazer aqui um grande agradecimento a cada provedor de internet que exibe a gente agora, né? Porque há 10 anos atrás, por exemplo, eu já estava no ar pela RCA, lá em Salvador, que é uma TV a cabo, inclusive é a TV a cabo mais antiga do Brasil, e eu falava assim, a gente vai entrar ao vivo para o Brasil todo, a gente vai entrar... Isso é impossível, não vai ter concessão. Não, nós vamos. E eu já escrevia sobre a democratização da televisão, e hoje, graças aos provedores de internet que oferecem TVs por assinatura, nós estamos nas 27 capitais. Então, esse provedor que começa, né, eu conheço várias histórias de provedores que começa ele mesmo, o dono, subindo no poste, fazendo instalação, fazendo fusão ali. Eu, por exemplo, comecei Você começou assim? Eu tenho várias histórias de gente que começou assim, entendeu? Eu comecei assim. Mediante essa questão aí que o doutor levantou ali também, sobre o marketing, eu aprendi quando eu comecei lá atrás, com 17 anos eu comecei no provedor, que o pós-venda é muito melhor do que a própria venda. Segurar o cliente, manter, reter. Então, como ele comentou ali, não adianta você ter um marketing bom, uma equipe boa para convencer o cliente que é bom ele contratar o nosso serviço se a gente não entregar o serviço. Então, essa questão do pós-venda ser melhor do que a venda, Isso é legal, Thiago. Isso é top. E depois da entrega, você ir lá e validar se a sua entrega está satisfatória. Isso faz reter o cliente. Muitos provedores me procuram, falam assim, Norberto, estou perdendo o cliente. Tem alguns que falam assim, que eu escuto, é como se eu estivesse querendo encher uma caixa d'água furada. Como que eu faço? Eu falo assim, dá para buscar resolver lá no final. Mas se você faz o processo bem feito, você não perde cliente. Vai perder cliente somente quando o cliente mudar de cidade, mudar de endereço e você não puder atendê-lo. Ou seja, faz todo o processo bem feito. Faz uma pós-venda, faz uma pós-venda de auditoria. Acaba de instalar uma essa internet. relação com o cliente, né, ela é extremamente importante. Traz o cliente para próximo, faz pesquisa de satisfação. E nesse caso, não o provedor, porque o cliente não vai falar que está insatisfeito com ele. Contrata uma empresa e faz uma pesquisa de satisfação naquele bairro que você entrega a internet e observa quais os pontos você pode aprimorar. Porque cliente satisfeito não vai trocar a internet por R$10 a mais. Não troca. Cliente que tem suporte, cliente que tem o provedor próximo ali, ele não vai trocar por outra internet por 7, 10, 15 reais. O que aconteceu comigo essa semana, eu como usuária, meu provedor de internet em Salvador é a Uzi Telecom, o doutor Celso conhece, mandar um abraço aqui para a Uzi. E o jardineiro foi na minha casa e eu resolvi plantar planta tudo quanto é canto e nem me lembrei onde é que passava esse negócio desse cabo, não tô nem aí, entendeu? Eu só fico aqui, como dizem, eu fico 24 horas online, nem me preocupei com esse cabo. Daqui a pouco não tem internet. Eu falei, ai meu Deus, liga pra Uzi, e fala no Nokia, não sei o quê. E eu que tinha, né, desconectado tudo. Com 2 horas eles estavam na minha casa. Olha, e isso aí, é muito bom. Fizeram tudo, eu fiquei de volta online, e aí o jardineiro teve que refazer lá o caminho todo. Mas assim, você tem um pronto atendimento, né? As pessoas, por exemplo, ter várias unidades naquela região. Não adianta o provedor crescer demais, né, e não conseguir atender. Ele tem que ir paulatinamente, crescendo com as verdadeiras bases solidificadas. E aí eu trago de volta essa questão jurídica, né? Tem gente que fala assim, eu vou ter muito cliente, então vou fazer muita propaganda, eu vou anunciar em todos os eventos que tem na minha cidade e não cuida do jurídico, então ele acaba depois tendo problema. Como é que deve ser isso? Vocês dois são palestrantes aqui na SPSP hoje, né? Se eu fosse, não, ele é um provedor, vamos imaginar que ele não tivesse essa experiência toda, o que vocês diriam para ele? Como é que cresce? Cresce colocando em equilíbrio essa balança de marketing, de jurídico, de técnico? Como é que é isso, doutor Celso? Eu vou fazer 2 ponderações antes de responder objetivamente a sua pergunta. Uma sobre a fala do Tiago Quintanilha e a outra do senhor Norberto. A fala relacionada à questão do senhor Norberto, ela diz respeito a uma entrega massiva. Hoje você tem inúmeros provedores e às vezes no mesmo bairro você tem 2, 3, 4 provedores. Então, não basta o marketing atuante. Ele precisa entregar uma experiência, ele precisa entregar um diferencial. Esse diferencial é o que vai fazer, como o senhor Norberto colocou, com que aquele processo se complete. Então, a experiência bem-sucedida que você teve
quando todos ou quando uma grande maioria dos clientes tiverem essa boa experiência bem-sucedida, ele não vai trocar por R$10 a menos, ou por R$5 a menos, ou por R$20 a menos, porque a experiência dele vai confirmar o interesse dele em permanecer com aquele provedor. Então, o provedor vai ter que olhar com muito carinho para esse ponto. O segundo aspecto diz respeito à fala do Thiago com relação a esta, e, aliás, mescla com a sua fala, tá? A importância do provedor de internet hoje ela é tão grande que o provedor, para você ter uma ideia, quando chegou a pandemia, como é que se fez para resolver o problema da internet? Esse serviço não se tornou essencial pela lei por acaso. Ele se tornou essencial porque enxergou que era necessário. E os provedores regionais foram responsáveis por colocar internet em mais de 17 mil unidades básicas de saúde em 60 dias. O governo buscou as grandes teles e nenhuma delas se mostrou possível realizar aquilo. Quando o governo tratou de criar um grupo de trabalho, o MCTIC foi lá, criou um grupo de trabalho e trouxe as principais lideranças do mercado de provedores, e essas lideranças, em 60 dias, entregou internet nos principais pontos que eram necessários. Então, assim, tem muita coisa acontecendo hoje que é necessário a presença ou a participação do provedor regional, ou seja, do pequeno provedor, para conseguir entregar esse serviço diversificado e diferenciado para o mercado. Respondendo à sua pergunta objetivamente, há a necessidade de complementar aquilo que o senhor Norberto colocou, que é, dentro desse trabalho de marketing, captação de clientes, o desenvolvimento do trabalho comercial, a retenção do cliente, ela é desnecessária quando você entrega a segurança jurídica que é necessária para que o cliente, para que o provedor esteja, como você muito bem colocou, balanceado entre aquilo que a lei quer que eu entregue e aquilo que eu vou fazer para além do que a lei pede, ou para aquilo que está além do que a lei determina. Então, ele vai entregar um serviço de qualidade, e quando ele entrega um serviço de qualidade, essa preocupação jurídica, ela, desde que muito bem orientada, vai fazer ou vai redundar na entrega de um serviço de qualidade. Eu acho que isso importa mais nesse processo todo, não apenas se limitando ao marketing. Sim. Olha, interessante que a gente, às vezes, está vivendo aí um momento incrível, né? Essa retomada do Brasil aí após as eleições, momento difícil, algumas pessoas até com dificuldade de se movimentar. Nossa feira está lotada, as pessoas estão aqui e está sendo muito forte isso. Eu queria, assim, não sei, eu tenho certeza que já deve ter sido convidado, o nosso astronauta Marcos Pontes esteve na última feira em Olinda, está convidadíssimo a vir aqui a São Paulo fazer uma entrevista com a gente aqui nesse podcast, porque eu quero fazer uma referência, estou aprendendo aqui com o Dr. Celso, fazer uma ponderação na fala do Dr. Celso agora, porque nesse último governo, nesse atual governo, aliás, a gente viu também, não sei se em função apenas da pandemia ou de outros projetos que talvez o senhor possa detalhar para a gente, um crescimento muito grande desses chamados pequenos provedores, porque assim, nem são tão pequenos mais, né? Eles cresceram muito, inclusive na oferta de serviços diversificados. Fala um pouco para a gente como é que aconteceu esse crescimento, como é que está acontecendo dentro desse governo hoje, o olhar dos órgãos reguladores para o provedor de internet no Brasil. Excelente pergunta, Patrícia. Os provedores regionais, ou se você preferir chamá-los das pequenas prestadoras de serviço, eram invisíveis durante muito tempo. Eles existiam, todo mundo sabia que existiam, mas eles não tinham um olhar direcionado, até mesmo no ponto de vista do incentivo. Tá? Eles não tinham acesso a financiamento, era muito difícil, um percentual muito baixo de provedores tinha acesso a financiamento e tal. E eu disse que a sua pergunta é muito interessante, porque quando do evento pandemia, essas organizações, e eu vou te dizer, eu participo de um grupo de líderes em que as principais associações estão ali representadas. E a gente tem participado de diversos eventos, e nesses eventos você tem sempre visto a presença dessas lideranças trabalhando pela internet há muitos anos. E ainda assim, durante muito tempo, esses provedores ainda continuavam invisíveis. Chegou, como eu disse, a pandemia, e eles deixaram de ser invisíveis, e hoje, por meio de números reais, com fontes fidedignas, eles não são mais a minoria. Os provedores de internet juntos são responsáveis por mais de 53% do mercado de telecom, do mercado de provimento de internet, em detrimento das grandes operadoras. Então, aí você consegue enxergar que os provedores passaram a ser vistos
Vamos falar desse governo? Esse governo começou, por meio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação, do MCTIC, a olhar com um pouco mais de cuidado para as dores e para as necessidades desses provedores, apoiando e, por exemplo, recebeu um apoio do MCTIC no sentido de como é que esses provedores iriam atuar durante a pandemia. Antes isso era quase que inimaginável. E houve uma atuação muito massiva. Até porque houve muitas situações, né? Exatamente. Como tirar um técnico da rua se ninguém pode ficar sem internet? Exatamente. Só para esclarecer quem está assistindo, porque nós temos uma audiência muito diversificada, né? A dona de casa está assistindo a gente, o trabalhador de qualquer outro setor, o campo empresarial assiste muito a gente, e, claro, a área de telecom. Mas assim, imagina, né? Tem aí diversas situações que foram evidenciadas durante a pandemia. A pessoa tinha que ficar em home. Como é que o técnico fica em home? Né? Precisa ir em loco resolver problema. Então, foram muitas dificuldades, né, Thiago? Por isso o serviço foi considerado serviço essencial. Eu como provedor, tive que me atentar muito à estabilidade da minha rede. Porque como o pessoal ficou muito em home, 5 minutos, né, para ele fora já era muita coisa. Só que às vezes também ele não entendia. Pô, passou um caminhão, arrebentou o cabo. A equipe tinha que se direcionar rápido para lá e tentar resolver o mais rápido possível. Só que 15 minutos fora para quem estava trabalhando de home era muita coisa, entendeu? Muitas pessoas também começaram a adquirir, a partir daí, 2 operadoras distintas, né, dentro da sua residência. Foi realmente uma mudança disruptiva e que não mais coube no modo operante anterior, né? As pessoas mudaram de verdade. Isso pode ter impactado também nesse desejo de busca por uma mudança interna no profissional também, né, doutor Norberto? Sim, com certeza. Hoje nós escutamos falar muito, né, já está sendo muito falado sobre inteligência emocional, sobre autoequilíbrio, sobre equilibrar primeiro você, né? Eu sempre falo que 2 coisas têm que acontecer para o ser humano ter sucesso, independente de qual sucesso que é. E a primeira coisa é se conhecer como ser humano. Essa é a primeira coisa. E a partir disso, aí sim, aí conseguir lidar com as outras pessoas, porque nós de fato dependendo de pessoas, né? E eu quero fazer uma colocação, Patrícia, sobre o que você falou sobre esse equilíbrio, né? O equilíbrio do crescimento, né? Do crescimento dos provedores. Eu faço conta em alguns provedores, eu cheguei em provedores que ele precisa trabalhar com aquele cliente 36 meses para começar a ter lucro. Dependendo da operação dele, dependendo do custo, né? Então, isso é algo que tem que ser repensado, tem que ser avaliado, porque vender, sim, ou seja, conquistar novos clientes, sim, mas segurar os clientes talvez seja algo fundamental, porque se já está com o cliente, hoje fica muito mais barato, então isso é fazer conta, como se fosse uma conta de padaria. Ou seja, fica muito mais barato você sustentar uma cliente na base do que conquistar um novo cliente. Olha que coisa, 36 meses. Se o cliente sai ali com 35 meses de uso, ele está tirando dinheiro do bolso para conquistar novo cliente. É um investimento muito alto, né? Sim. Aí hoje os provedores falam muito sobre, mas aí pessoas, né? Pessoas para cuidar da gente. Eu falo assim sempre, né? Vamos cuidar das pessoas, que as pessoas vão entregar os resultados que nós precisamos. E é onde que a busca e a preparação por liderança dentro dos provedores precisam ser olhada com carinho. A grande maioria dos provedores, até você falou, Thiago, boa parte dos provedores, eles começaram o quê? Fazendo uma instalação. Eu escuto muitas histórias de provedores no Brasil inteiro e boa parte deles começaram assim, compraram a internet para sua residência e jogaram dividiram para o vizinho para diminuir a sua mensalidade e depois dividiram para um outro vizinho, ficou zerado e falou, opa, o negócio é bom. Ou seja, eles começaram na operação e eles não se prepararam para liderar, para ser empresário, boa parte deles, né? E os que já se prepararam, entenderam que eles têm que estar na estratégia, talvez ainda não tenham entendido a importância de preparar liderança. Hoje é feito assim, nós pegamos uma pessoa que faz bem feito
tiramos ela dali e ela cuida da equipe, ou 4 ou 40. Sem se preocupar com treinamentos... Com a preparação. Continuado, né? Isso. Constantemente. Né? Treinamento Gente, para ó, a equipe, né? Treinamento de liderança, assim, para sua equipe interna, do seu provedor, isso é muito importante. Muito importante. Muito importante porque até mesmo a questões das atendentes, né? Elas têm que ter pelo menos um preparo para venda, para pós-atendimento. E um preparo porque às vezes contínuo o também, cliente né? quer cancelar a internet. Eu quero cancelar. Eu já vi em provedores atendentes falar assim, ok, e cancelar o cliente, mas não fazer nenhuma pergunta. O Não porquê. saber nenhum motivo, né? Por quê? De repente o cara estava triste porque já aconteceu comigo. O cara queria cancelar a internet, ficou triste porque o cachorro comeu o cabo dele dentro de casa, o técnico foi lá, fez uma emenda mal feita e o cara ficou triste. Aí, ao invés dele reclamar, não, ficou mal feito, faz direito aí. Ele queria cancelar a internet. A menininha deixa eu falei, não, peraí, esse cliente é meu cliente há mais de 3 anos. É daí que surge a cancelar? necessidade de treinar a equipe toda. Né? Porque você vê que o técnico aí. é ele que vai na casa do cliente. Então, ele é um camarada extremamente importante dentro do contexto todo, né, Norberto? Eu quero só dizer para vocês que, assim, eu li quase tudo que o Norberto tem publicado, eu consumo o material dele online e você tem uma palestra aqui hoje, né? Então, eu queria que você falasse para quem está em casa, para os provedores, e sua área de conhecimento é imensa, né, para todo tipo de profissional. Como é que faz para acessar suas redes? Como é que assiste sua palestra na ExpoSP? Porque a ExpoSP Brasil, gente, começou agora. Tem 1h30, tem 2 horas que os portões abriram. A entrada é gratuita. Então, você profissional de TI, você que é estudante das escolas técnicas, você que é curioso, que quer conhecer um pouco mais, você que está procurando um negócio, de repente representar alguém, né? Vem para cá representar produtos da área de telecom. Tem muitas oportunidades de negócio aqui dentro da feira, muitas mesmo. E as palestras são gratuitas, é muito conhecimento gratuito. Fala um pouco disso, Norberto, porque a gente já está chegando aqui, meio-dia 15, mais 15 minutinhos de podcast. Eu ainda tenho que dar presente para os meus entrevistados hoje, porque a Globo me mandou presente aqui, vai ter presente já. Não vamos acelerar o final do podcast por causa do presente, né? A gente espera. Né? Tudo bem. Mas presente vem uma outra hora. Falando da palestra de hoje, eu vou falar sobre um método que eu criei, né? Inclusive, criei o método VLMP e escrevi um livro sobre o VLMP, que é Vendas, Liderança e Marketing, né? Hoje às 16 horas farei essa palestra, então dá tempo ainda, principalmente quem está aqui em São Paulo, dá tempo vir assistir essa palestra. E eu fiz enquetes, né, nas minhas redes sociais, e como acessar as minhas redes sociais é só colocar lá Norberto com R só. Norberto é como se fosse Roberto, tira o R de rato e coloca um N de novo, Alves, Lulu. Vai ser o único que tem. Então o LinkedIn... Lulu. Isso Norberto mesmo. Alves, Lulu. E hoje eu coloquei enquete pedindo para o pessoal o que gostaria que falasse, que desse ênfase na palestra, né? Sobre marketing, vendas e liderança, com 30 minutos. Eu que falo 7 dias direto, então vocês imaginam aí como que vai ser. E pediram para eu dar ênfase em contratação. Tá? Então hoje eu vou falar principalmente sobre contratação. De mão de obra, né? Contratação de pessoas. E aqui eu quero Recursos já aproveitar humanos. e dar um recadinho para os provedores, não só para os provedores, para o empresário, para o pessoal de RH. Contratar por perfil, por traço de personalidade. Mesmo que a pessoa não tenha habilidade. Hoje nós contratamos por currículo, por habilidade, isso é importante. Se conseguir unir as habilidades, a questão técnica, com o traço de personalidade é ótimo, mas se não conseguir, contrate traço de personalidade adequado para aquele setor. Adequado para aquele setor. Porque o traço de personalidade de um técnico é diferente do traço de personalidade do atendente. O Thiago falou sobre a importância de treinar pessoas, mas hoje fica muito desafiador treinar uma pessoa tecnicamente se ele não tiver o perfil comportamental adequado para aquele setor. Hoje fica muito mais desafiador eu treinar uma pessoa para o financeiro do provedor ou para qualquer outra empresa se não tem o traço analítico, que é um traço de perfil. E a personalidade, o comportamento, isso vem nas nossas células, não é algo que nós aprendemos. Tá? O nosso comportamento, nós trazemos isso em forma de lembrança genética. Então é importante isso.
Alguns Tem até provedores... um livro aí que se chama A Culpa é da Genética. Não sei se você Sim. já conhece esse livro. A genética ela tem uma influência muito maior sobre nós do que as pessoas imaginam. Eu estou falando genética dos nossos tataravós aí de 70 mil anos atrás, quando éramos nós somente 6 mil habitantes no planeta Essa Terra. questão de personalidade, eu costumo falar Sim. com meus técnicos que eles estão ali, às vezes eles têm que virar psicólogo também. Sim. E às vezes eles vão fazer a instalação na casa do cliente, o cliente às vezes está saturado e quer desabafar alguma coisa, então dá aquela atenção, conversa, não seja aquele técnico emburrado que chega, faz o conector e vai embora. Não, Tem que ser que nem ter- você, né? Que entra aqui no estúdio. sai já falando, vem você fazendo. tá Falando. parado, que parada, vamos embora. Ô, Tiago, mas sobre essa questão, assim, só para finalizar, é claro que o provedor ele não precisa treinar, trocar toda a equipe dele. É importante treinar. Comportamento é impossível mudar se o ser humano não tiver conhecimento de como ele funciona, qual que E é o o comportamento. desejo de mudança, Sim. né? Porque muitas vezes as pessoas precisam entender que é justamente uma mudança de mindset que vai mudar toda a vida Sim. dela. Mas dentro dos provedores dá para fazer realocação de pessoas. Eu já cheguei dentro de provedores e ajudei a trocar pessoas que já conheciam a cultura da empresa, ou seja, que já conhecia a empresa, que isso é mais fácil ajustar, ou seja, trocou de lugar. Pegou aquela pessoa que estava lá no suporte e colocou para vendas e deu muito certo. Mas, a partir de agora, façam teste de perfil de comportamento e sabendo fazer a leitura. Contrate cada ser humano com perfil adequado para aquele setor, que o sucesso vai ser muito maior e vai ser muito mais fácil conduzir para o sucesso. Obrigada. Certamente a sua palestra vai lotar. Eu vou assistir depois pelo YouTube, porque eu vou estar aqui Ótimo. nos podcasts.